Welcome to the foreign people that are with us also. Tivemos aqui algumas pessoas que nos acompanharam, viemos visita guiada, que estão cá connosco também para a apresentação deste livro infantil. Eu sou o Abel Coentrão, algumas das pessoas me conhecem, sou daqui, sou das Caxinas. Não sou pescador, sou jornalista. Tenho escrito também agora um livro, um outro, mas acima de tudo eu represento normalmente como filho do pescador, filho do pescador, no caso do bacalhau, de alguém que é também meu próprio filho e neto do pescador do bacalhau, que viajou deste lugar aqui, ou das cidades populares de Portugal, até Terra Nova, Newfoundland, and then Greenland also, até a Groenlândia, para pescar bacalhau durante vários anos. Eu sei muita coisa, I know many things about fishing, porque tenho pessoas à minha volta, o meu pai, claro, mas muitos outros, que me contam coisas sobre o bacalhau. Mas nunca ninguém me tinha falado sobre o bacalhau numa perspectiva musical. Até que um dia, há uns anos atrás, enquanto jornalista, apareceu-me aqui pelas Caxinas um escritor canadiano que estava a fazer pesquisa sobre umas músicas do Canadá que tinham influências da música portuguesa. E eu que tenho também uma paixão por música antiga, apaixonei-me exatamente por aquela pesquisa, aquele mistério, né? Agora é um livro. E era um mistério na altura, porque ele procurava descobrir de onde tinham vindo essas ligações, quem eram eventualmente as pessoas que tinham, no fundo, tido contato com um músico do Canadá, da Terra Nova, que tinha composto algo que se aproximava da nossa música. Sou eu, Richard Simas. Vão perceber que eu pedir-lhe que também explique um pouco o seu percurso. E vou pedir-lhe que faça um bocadinho em inglês, desculpa, porque sempre eu agora um pouco francófono também, mas ele nasceu na Califórnia, portanto é um americano, mas descendente portuguesa, que aproveita também algo muito em inglês para que os nossos ouvintes também compreendam melhor, e em português, porque ele fala português e tem que treinar. Um pouco como chega, eu acho que é importante, antes de chegares ao livro, Richard, como chegas a Portugal e à língua portuguesa de novo? Porque estas pessoas não conhecem essa parte do teu percurso, não te conhecem mesmo, e é uma parte muito bonita do percurso de vida do Richard, que até um certo momento é um cidadão do dinheiro, até que de repente percebe ter bem mais do que isso, não é? Por isso começava por aí o pedir que explicasses essa parte lá atrás até a todo este. Okay. So, I guess Abel is going to let me speak English a little bit to some people. I speak English much better than Portuguese, but anyway. So I'll start with the reason we'll probably going to go back and forth to make sure that everybody is confused. So I grew up in California. My name is Richard Simas. I'm a musician and a writer. I live in Montreal, Canada. Born in California. But when I met Abel the first time, I was right in the midst of my identity searching about what was the Portuguese part inside of me. So my grandparents were immigrants from the 19th century, from the Azores to California. Lots of the immigrants from Ilha do Pico to California. Yeah, and so we never heard Portuguese in the house, except when my grandparents didn't want the kids to understand what they were saying. They would move from English to Portuguese. But, you know, I knew there was something, but we just didn't quite know what. My mother wasn't Portuguese, but, you know, we grew up surfing, California, you know, the American dream. So that's that. Until, for some reason, that probably would take a psychologist and 10 years of analysis, I decided that I needed to figure out what was the Portuguese part of me. We have a Portuguese community in Montreal,
And there's a Portuguese marching band that plays in the neighborhood where I live. And I was learning the clarinet, and I said, wow, I could put three things together, music, Portuguese, and writing. So I decided I was going to write an article about the marching band. They look like antiques. They look like something out of another world for me. So I went and I said, listen, this is who I am. I like to learn something about Portuguese identity. And I played the clarinet, and the marching band seems interesting. And they said, come, here's your uniform. We march in 10 minutes. So I spent 2 years with the Portuguese marching band, and it was like living with the gypsies. It was an incredible experience. And I wrote an essay about this, and the essay was published. This isn't an example, in the most prestigious academic journal in the United States, at Providence, Rhode Island, Brown University. So I was on the map as part of the diaspora. Without knowing I was part of the diaspora, I became a writer of the Lusophone diaspora. And I was invited to... Let me translate a little bit. That's a nice point to stop. O Richard estava a explicar que, na verdade, ele nasceu e viveu como um cidadão comum californiano, à maneira americana, pelo surf, na Califórnia, durante muitos anos. E é no momento em que ele se muda para Montreal, no Canadá, tem, como outras cidades canadianas, uma forte presença portuguesa e também açoriana, no caso, em que ele encontra a banda de música, a banda filarmónica ali, que é portuguesa e muito açoriana. E ele, que é músico e que estava a aprender clarinete, mas também estava num processo de definição e de percepção de qual era o seu lado português, com aqueles portugueses ali, e mais a sua vontade de escrever, acaba por entrar na banda e em poucos minutos dizem vamos já ter que ir para um espetáculo, vamos ter que participar, ok, sim senhora, e vai e escreveu um artigo sobre a banda que foi publicado numa das mais prestigiadas revistas de ciências sociais americanas no caso, e acabou por entrar no radar e acabou por tornar-se repentinamente aquilo que a gente chama um escritor da diáspora portuguesa, isto é, dos portugueses ou descendentes de portugueses que vivem lá fora e que mantêm uma relação connosco. Era aqui neste ponto que ele relativamente estava e, no fundo, aqui ele já se coloca perante esse seu lado de cá interior, o lado também português. But I realized that for learning music, a banda filarmônica portuguesa não era um lugar muito bom. I had 3 adolescent trumpets right behind my head. And they didn't care what they were playing. They didn't care if they were playing on tunes. They were just having a great time, right? So I had to leave the Portuguese marching band because I wanted the clarinet badly. And so I began singing with the Azorian folk group. Because there was a Caçador em Montreal, e achava, sabia mais interessante. Eu recordo do meu avô que tocava às vezes, domingo na tarde, a viola por terra, e cantava sapateias e charolitas. And so I remember my grandfather doing this on Sunday afternoon, and it was the only time the kids weren't allowed in the house, which made me want to go in the house even more, of course, right? Because he did it for his friends, his Portuguese friends. So, Caçador, it was like I was back, I was 7 years old. My grandfather, who I loved immensely, was there as if, and I was learning charolitas and sapateias, and the viola de terra. I said, I've died and gone to heaven. This is good. And now I have to learn Portuguese. So I was already trying to read Saramago, Camões, Lobo Antunes, all the great Portuguese literature, because my background is in literature. So literature has always been the entry point for me to try to understand the world, no matter where I go. Quebec, Portugal, no matter what. It starts with literature. Então, eu tentei aprender português porque achava que o português ia surgir naturalmente de um lugar profundamente dentro de mim. Mas não é o caso. Foi um trabalho enorme. Eu não conseguia facilmente falar português ainda hoje. É o resultado de um trabalho, talvez por causa de idade. Foi sério isto também.
So, I thought Portuguese was just going to come brimming out of me as soon as I started. Forget it, it doesn't work. With alcohol, without alcohol, with beautiful girls, doesn't work, I had to work and work and work to try to speak and still it's a bit of a struggle. However, it's starting to work. So is that enough background? Só explicar que o Richard está falando em português e em inglês, perceberam que ele tem este esforço de tentar falar o máximo que pode português, que a literatura e a língua, neste caso também, foram sempre questões muito importantes para ele. Ele tem um passado e um background de estudos na área da literatura e foi a maneira dele chegar à língua portuguesa. E que, na verdade, depois do tal banda filarmónica, entrou para o grupo folclórico de professores, onde de repente aí sim se encontrou definitivamente com o seu passado e até com a memória de infância, que o levou a tocar a guitarra tradicional açoriana, a viola tradicional açoriana e as modinhas, as músicas tradicionais das ilhas açorianas. Ele usou aqui uma expressão que naquele momento eu senti como se tivesse morrido e que estava de repente no paraíso, deve ser aqui. E na verdade funciona como, de facto, como um reencontro com qualquer coisa. Podíamos não saber que era isso que íamos encontrar, mas de repente acho que já nos aconteceu a todos na vida chegar a um lugar que achamos que mesmo nunca tendo estado lá, é ali que pertencemos. E esse lugar de pertença, não sei se é o clube ou o grupo, eu acho que esse lugar de pertença é a língua portuguesa. Talvez. Onde ele está a tentar encontrar o seu espaço, no conforto, com alguma dificuldade, normal. Ele diz que é por causa da idade. Em português nós temos um ditado que é burro velho não aprende línguas. Acho que é mais complicado, não faz mal. Mas devemos continuar. Sou obstinado. Obstinado e vou aprender, vou falar, vou escrever em português. Faz parte da minha vida agora. So, what are the Portuguese waltzes? What's the story about the Portuguese waltzes? I was playing Jewish music in a Jewish music camp next to a guy from St. John's. And he said, yeah, how are you? Yeah, I'm from St. John's, great, all right. He said, I've got a band, great, a funk band. And we just put out a new disc. Great, let's dig this up. He shows me the disc, I see the Portuguese waltzes. I said, what's this Portuguese waltzes stuff? He said, well, it's a piece that everybody plays in St. John's. I said, why do they play? Well, because they're cod fishing. I knew nothing about cod fishing. I knew nothing about the Portuguese presence in St. John's. And neither of us were Jewish either. What that's worth. But I said, well, give me the disc. I want to listen to this music. Because I write articles about music also. So he gives me the disc, and I listen to this Portuguese waltzes. I said, doesn't sound very Portuguese to me. And I said, oh, this is an article for me. Eu achava escrever um artigo, só um artigo sobre o assunto. Então eu comecei a pesquisar, and I spoke to musicians in St. John's, and they said, yeah, it's Portuguese music, yeah, because the Portuguese were here, and this accordionist named Art Stoyles, who was a legend of the accordion, he used to go on the ships and he would learn music from the Portuguese people. So this is a Portuguese song. But it doesn't sound Portuguese, but it's Portuguese. So I get the disc of Art Stoyles. I talk to everybody. I go to Portugal. Nobody in Portugal recognizes this music. Ninguém em Portugal ouviu falar dessa música. Eu estou a falar com musicólogos, acordeonistas, músicos. Há até o Centro Nacional de Musicoetnologia em Aveiro. Ninguém pode identificar essa música. So this idea that two people look at the same experience and don't understand the same thing, of course, is normal and obvious, but fascinating. Deixa-me explicar um bocadinho então, aqui, e descansa um pouco. Este encontro do Richard com esta música chamada The Portuguese Waltzes, que em português significa as valsas portuguesas, literalmente, no plural, é fortuito, absolutamente fortuito. Com esta coisa da ligação dela à música, um dia apanha-se a tocar música com um músico de origem judia, Pescador, não sei, tem um ritmo maravilhoso para dançar. E esse tipo mostra num disco, em Helena da Terra Nova, e mostra num disco de música folk da Terra Nova,
ele vê logo no disco o nome de uma das músicas, é a primeira, logo, de Portuguese Waltzes. Claro, como ele já estava com a cabeça na relação com Portugal, que ele estava à atenção, e foi ouvir. E aquela música numa primeira audição, para quem não conhece tanto o folclore lá de cá, não parece muito português. Na primeira parte não parece, ele já vai mostrar daqui a pouco. Ou seja, isto acaba por me suscitar uma curiosidade e começa a fazer pesquisa e a perguntar, viaja a Portugal, contacta musicólogos, escolas de musicologia, que existem em Aveiro, pescadores. Porquê? Há uma questão que ele já explicou aqui. O autor dessa música, Art Stoyles, é um músico de rua da infância e juventude, analfabeto, não sabia ler, nem escrever, que tocava acordeão no Porto de São João, na waterfront das docas de São João, onde people that were with me during the morning, eles viram a visita, o cenário de dezenas, dozens of ships in the docks, you know, and thousands of men da cidade, milhares de homens da cidade. E esse rapaz interagia com eles, entrava nos navios para comer, para se divertir e tocar com os pescadores. Aliás, faleceu há um pouco mais de um mês, no dia 25 de abril, um amigo nosso, uma oportunidade também de lembrá-lo, José Carlos Eusébio, que mais tarde emigrou para o Canadá mesmo e trabalhava no Canadá, em Tenda, e morreu lá e está sepultado aqui no agora, que foi pescador de bacalhau e que já depois do Richard trabalhar no filme se lembrava de ter levado um rapaz acordeonista para bordo de um navio chamado Vila do Conde para tocar com ele. Ele tocava gaita de bass, harmónica, e aquele rapaz tocava. Então, desta interação entre um músico de rua, que mais tarde ganha condições para ter uma banda e editar um disco, e homens da frota portuguesa do bacalhau, acaba por surgir um tema que, segundo as pessoas lá, segundo aquele músico que dizia ao Richard, é um tema que todo mundo tem uma banda qualquer na Terra Nova, quando há uma festa, tem que tocar as valsas portuguesas. Não sei, nós não temos uma música assim em Portugal, mas é uma espécie quase de hino das festas. So I'll explain Abel in English. So these waltzes became so well known that everybody played them in St. John's, and even documentaries on the CBC, and anything that was dealing from the Canadian perspective about the cod fishing experiences for the White Fleet, you would always have the Portuguese waltzes in the background. So this music symbolically became very much the idea of the connection between Portugal and Canada. Art Stoyles died a year before I began this research, so I never got to talk to him. However, I think I'm the world specialist on the Portuguese waltzes. It's very possible. Yes. And Art Stoyles published one disc in his lifetime. And in his disc, he had 6 pieces of music that he called traditional Portuguese music. 5 of the 6 are, without any doubt, Portuguese. A vida. E outras coisas que eu está a ouvir ontem, como o grupo folklore. You can identify them as if they're copies or very brief adaptations in Portuguese. So there's no doubt that he was playing music in Portuguese. The 6th one, the Portuguese waltz, is a mystery because it doesn't quite fit. It really doesn't quite fit. It's written for children. It's the first time I've written. It's what they call for first readers, from 7 to 11 years old. And I decided to write a book about a girl now who's 10 years old who's learning to play the Portuguese waltzes. And she has one big problem. She wants to play perfectly. And when she's alone in her bedroom, she plays perfectly. But when she's playing for other people, she falls to pieces. And she can't figure out what the deal is, right? And so her father is saying, don't worry, don't think about perfect, just play, etc. And Art Stoyles, this is all fictional. Art Stoyles is dying at this time. So she goes to the home where Art Stoyles is staying, and she asks Art Stoyles, what is in these waltz that are so particular? And why can't I play them particularly well?
And Art Stoyles, is in and out of a coma, he's not really there. And he tries to say, just play, he loves to hear her play. So she resolves, and also her grandmother's dying in the same home. So the book, the kids here in Villa de Conde taught me that my book is as much about fear and death as it is about music. I didn't know that. Quer explicar a Abel que não entende o livro? Sim. Esta é uma parte muito interessante porque, no fundo, o Richard, na pesquisa que foi fazendo, encontrou muitas lacunas, muitos buracos que não conseguia preencher sobre a verdade e a ficção desta história das valsas portuguesas. Uma delas é que, supostamente, por exemplo, isto tinha sido ensinado ao tal músico da Terra Nova por um capitão Manuel da Silva, que existe um capitão Manuel da Silva, mas ao contrário da história que o Art Stoyles contava e entrevistava, não era uma pessoa que tinha morrido no mar, morreu num acidente de aviação em Aveiro. Tocava viola, não tocava ou seja, e há um aspecto muito engraçado que quando nos conhecemos eu disse ao Richard, eu estudava muito e continuo a estudar a base de dados do Museu Marítimo de Ilhas. Se vocês são os portugueses pensarem, Manuel Silva, em 22 mil homens portugueses que foram ao bacalhau, quem me atira uma probabilidade do número de homens chamados Manuel Silva na base de dados? Atirem-me aí. 75%. São 400 homens. 400, de todo o país. Inclusive nós tínhamos aqui um homem que tinha esse nome e depois era Maravilhas, tocava no rancho, tocava acordeão no tio Manel, Maravilhas, né? Ou seja, havia gente de vários pontos do país que tocavam com o instrumento ou outras harmónicas e que sabia as melodias portuguesas, como Zé Carlos, Eusébio, sabia, não é? Ele pode ter bebido isso de algum lado. O que ao Richard interessou foi que eu quero escrever sobre isto. Então entrou, se há aqui componentes que podem ser ficção, vamos fazer ficção. E a ficção dele baseia-se no fundo da história de uma rapariga ficcionada que está a aprender essa música e que tem muito, quer a perfeição, procura a perfeição, como todos nós quando estamos a aprender português, queremos ser perfeitos, mas não consegue, principalmente quando tem assim uma audiência como vocês, muita gente, fica nas bolas, e treme, e falha. E no mesmo lado onde a avó dela está internada, também está já no estado terminal, está o Art Stoyles, na história da ficção. E ela vai à procura desse homem que conhecia a música, que tinha composto a música, e no fundo perceber como é que podia tocá-la da melhor maneira. E no fundo, no primeiro contacto que ele teve aqui com alunos de Vila de Conde, ele já está a aprender com os nossos alunos, em novembro passado, ele vai voltar a estar com eles amanhã e depois. As crianças, os adolescentes sentiram e explicaram que o livro lhes parecia mais sobre o receio, sobre o medo de falhar, do que tão só sobre a música. E é verdade, isso significa que se o livro tem essa outra camada, that other layer of fear, é interessante, torna o livro mais rico. No fundo também, na verdade, adentrando no que eu posso dizer, enquanto o livro infanto ou juvenil, para estes primeiros leitores, entre os 7, 8 e 12 anos, acaba por ser uma primeira introdução à pesca do bacalhau. Porque o Richard tinha muitas páginas para escrever, e se fosse só a história da música e do medo, o livro acabava em 6 páginas. Ou seja, pelo meio, nós fazemos aqui uma viagem por essa relação entre um povo que está do lado de lá e este povo que vem aqui e que, ao esmilhar, invadir aquele porto, com humildade, às vezes também com receio e timidez, os mais velhos, não os da geração do meu pai ou do Manel, que eram mais jovens, eram mais afoitos, nos anos 60, com mais contacto com a comunidade de lá. Os antigos eram os primeiros portugueses que Manuel da Silva, que o Art Stoyles conheceu, eram pessoas mais acabrunhadas, mais tímidas, muito mais analfabetos também. Estes arriscavam dizer as palavras em inglês, me, John,
inventavam assim os nomes para falar com as raparigas. Eram mais interativos. Eu era a parte do Manuel da Silva e inglês. Obrigado. So the Manuel da Silva part needs to be explained just a tiny bit in English. Because Art Stoyles dedicates his disc to Captain Manuel da Silva, who died in a shipwreck and who gave him this music. So I went looking for Captain Manuel. So it's like looking for John Brown, right? Who's the John Brown? Who's the ship? Well, it's Captain Manuel da Silva. So in the archives of the museum, the Maritime Museum, I started looking for Manuel da Silva. I narrowed it down to Captain Manuel da Silva, and during the time that Art Stoyles was alive. And I found a Captain Manuel da Silva that could be him, and the people at the museum in Ilievo introduced me to the 93 and 94-year-old daughter-in-laws of Captain Manuel da Silva to see if could it possibly be this man, you know. And so what I found out was Captain Manuel da Silva loved to play music. He was very musical. He didn't play the accordion, he played the guitar. Nobody in the family knew anything about Captain Manuel da Silva, meeting an adolescent in Tenda, nor about, so I showed them the disc and they were completely amazed that maybe it was their Captain Manuel da Silva, maybe not. And they couldn't imagine their grandfather, their father-in-law, who was quite introverted and timid. They couldn't imagine him playing music on the docks in St. John's with a teenager. However, this is all part of the intrigue and mystery of his waltzes. Maybe, maybe not. I kind of think, because Art Stoyles was a teller of tall tales. And there's CBC interviews with him in which he tells things that are absolutely false. They can't be true. Eu sei que não pode ser. Nunca consegui encontrar a prova que havia acordeões nos barcos da frota branca. Havia gaitas, havia violas, talvez uma concertina. Concertina, sim. But Art Stoyles describes a moment in which there's a crowd of Portuguese guys all playing. So, have you ever seen a marching band of accordions? No. The only place where it exists is Ireland. I looked it up. That a whole group of them marches together with accordions. And that was the moment that he learned the Portuguese waltzes. So I think he was kind of, stretching things a bit. But it didn't matter. I wrote the kid's book. It was published in 2019 in English. And I thought the story needs to come back to Portugal. True, false, não importa. Gostava de tentar trazer, levar, depende da perspectiva, a história para Portugal. E consegui convencer uma editora muito corajosa, Poética Edições, to do a bilingual edition that has the English side there, the Portuguese side there, because we wanted to see if it would work in schools as a pedagogical tool for young readers. And inside, it has a QR code and a wonderful Portuguese accordionist named Inês Vaz recorded the waltzes, and you can hear them by just putting it's your believing. I can't find it. Estava o Richard a explicar que dentro do livro, está aliás, depois se quiserem também levá-lo, que ele incluiu um código QR que tem uma ligação direta, portanto, para uma interpretação das valsas por uma acordeonista portuguesa talentosa, a Inês Vaz, que é para nós também percebermos as valsas. Elas estão presentes, se vocês procurarem em inglês, Portuguese Waltzes, com T no meio Z, vão encontrar a música, aparece uma gravação do Art Stoyles no YouTube, e também, lá está, reinterpretações de outros músicos, até de bandas, desta música, porque ela é efetivamente famosa. E no fundo o Richard sente que, quando depois de ter escrito a versão do livro em inglês, que eu tive o privilégio de ler ainda no estado publicado, e isso é impressionado, íamos falando e eu fiquei com a vontade de facto que um dia viesse para Portugal, porque, como eu disse há pouco, é uma forma primeiro de colocar os mais jovens para a realidade já serem muito longínquos. E segundo, fazer outra vez de algo que é muito bonito, que é de facto
a música. Nós temos algum património musical ligado ao bacalhau. As pessoas que andam ao bacalhau conhecem muitas músicas para luxo, algumas músicas mais picantes. Podíamos aqui começar a interpretar a Andréia Querida, não era o momento. Mas faltava-nos isto, que alguma coisa que viesse do lado de lá. E nesse aspecto, Richard, tivemos isso, porque eu não sei, alguém poderia ter feito, mas esta música estava lá guardada nos bairros da Terra Nova. Eu prefiro imaginar que essa música é no meio do Atlântico. É um tipo de, simbolicamente, porque havia um olhar e forçamento poético, é um tipo de sensação que se sente os pescadores portugueses e também o povo do Terra Nova. E era por isso que havia uma ligação tão forte entre eles dois. Porque a gente do povo nova entendia muito bem essa saudade dos portugueses. Então, é uma música que vamos ouvir que exprima alguma coisa talvez portuguesa, não sei. Essas coisas não são definidas também. So, I'm thinking that I prefer to think of this music as both Portuguese and from Newfoundland. It's somewhere out there in the Atlantic, in the middle of the Atlantic. And I think people from Newfoundland understood the Portuguese very well because they're also isolated and they're Atlantic people. And they're also from a modest background. And they understood the Portuguese immediately when they would come to port. And they needed a warm bath, and they needed just to relax, or to go dance in one of the halls, or just to go walking or to buy something. And there's a long-standing history of emotional attachment to the Portuguese in St. John's. Time goes on, people go on, they're kids, there's all kinds of stories, good stories, but there were Spaniards and Norwegians and all kinds of other people in port, but it's the Portuguese that they remember most of all. And I think this music, whether it's Portuguese or Canadian, expresses something that both people can see together. Só para terminar, enquanto se preparamos, se quiserem, a música, depois podemos ainda, se quiserem, preparar uma outra pergunta desse lado, se quiserem. Explicar isto, que eu pude também experimentar em 2015. Eu participei, co-escrevi um documentário em 2015 que teve uma parte de gravações em St. John's, na Terra Nova, e convivi com pessoas de lá e com pessoas com 60 anos que estavam e tinham feito amigos portugueses. Precisamente lembro-me de uma pessoa que foi a casa procurar um álbum que tinha de juventude para me mostrar, entrou por uma festa assim, uma fancy party, onde estava todo muito de fato, em chinelos e calças arregaçadas, para me mostrar um álbum com os amigos portugueses que eu tinha fotografado já nos anos 80. Mas mesmo nos anos 70 havia muito boas memórias de um povo que era, no geral, caloroso. As pessoas gostavam, e ele está a dizer que é verdade, havia muitas frotas em São Jorge, mas a relação com os portugueses era mais, apesar da língua, era mais fácil, e então eles recordam ainda hoje muito bons momentos com a frota portuguesa. Desde logo os jogos de futebol locais, né? Onde os portugueses diziam a alguém numa festa que eu participei lá à noite, eles faziam coisas com a bola e com os pés inimagináveis. O que é normal, porque a gente sabe que os canadianos do soccer não sabem nada de patavina, são maus e nós temos bastante melhores. Vamos à música? Yeah, I just wanted to say, I wanted to play this music with somebody from here, but we weren't able to find somebody to learn it, so it didn't work out. So I brought the Art Stoyles band from Newfoundland with me. So they're going to play, I'm not going to play this by myself, I'm going to play it for them. And also I'm doing something really fun in Praia Bonita. There's two fishermen that are in their late 70s, early 80s. One sings songs about his experiences, and the other writes poems. They're really particular guys. So I said, listen, shall we put something together? Something. Text and music.
So on the 4th of June, we're going to present a wild kind of thing, the fado, Newfoundland music, the Portuguese waltzes, textos de Bernardo Santareno, the text from Agnes Walsh that was written about her Portuguese experience, and we're going to play the Portuguese waltz with a fado guitar. So it should be fun. Para quem não percebeu em português, o Richard e das equipas de Portugal à volta da cultura musical destas relações estabeleceu pontos com a Praia de Mira, com um conhecido bacaneiro e cantor que é o Alcino Clemente, que a malta do Bacalhau conhece dos nossos almoços em Mira, e o Manuel Gabriel, que escreve textos, e eles estão a preparar um espetáculo com as valsas, com textos do Bernardo Santareno, com textos do Manuel Gabriel, música do Alcino, música do Richard também, e vou apresentá-lo dia 4 de junho. Eu vou tentar lá no domingo, não é? Yeah, and for me it's an enormous pleasure because it's a way of putting all of these little things together and making it new. You know, it's not just looking at the past and remembering the past, but it's also making it for right now. And so it's thank you to the Câmara Municipal da Vila de Conde, menos agradeço porque é uma honra e um prazer estar aqui. Também da Abel, que é um amigo, colaborador e inspirador, e depois vamos tocar um bocadinho das nossas coisas. With your Art Stoyles. Eu muito bem. Let's try. I've never done this in public.
alguém ainda quiser perguntar qualquer coisa mais passadamente, para ele também respirar, muito bem, sim. E temos as outras apresentações. Nós vamos ter agora um contínuo de apresentações, com intervalos de alguns minutos para montarmos aqui as mesas. Vamos ter o Sardinha daqui a pouco, o Helder Luís, que já está ali, com o iogurte. Mas se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa ao Richard, se não, podem também conversar.